Oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Engaja Talks, o podcast sobre marketing e engajamento produzido pela MCI. Quando as pessoas se unem, a mágica acontece e aqui muita mágica vai acontecer. Aqui o engajamento é a varinha de condão que impulsiona a inovação e o crescimento de pessoas, negócios e multiversos. Nas nossas conversas, nós vamos discutir caminhos para o público interagir com a sua marca, sempre buscando maneiras de fazer isso de forma responsável e sustentável. Bom, vamos lá, mais um Engaja Talks, hoje com a Viviane Mansi. A gente tá aqui, Vivi. Posso chamar de Vivi? Pode, só minha mãe, quando brava, me chama de Viviane, então estamos em casa. Eu também, já pode me chamar de Rô também, que é só quando tá brava comigo, que é a Roberta. Eu dei um nome curto pra minha filha, e aí é muito difícil brigar com ela. Olha, começa assim já, gente, o papo, né? É super importante, mas porque é Rosa, né? Aí eu chamo ela, quando eu vou brigar, de Rosa Maria Helena, que não é o nome dela, mas eu preciso desse rabinho pra dar a bronca. Para dar a devida importância ao tema, a bronca, muito bem. Vivi, a gente tá começando todos os Engaja Talks falando sobre superpoderes das pessoas, porque a gente acredita que isso é uma maneira de criarmos vínculos uns com os outros. Qual o seu superpoder? Eu acho que eu cuido bem das pessoas. Eu gosto de cuidar das pessoas. Então, eu tenho atenção suficiente para perceber pequenos desajustes na forma como as pessoas costumam ser. E quando eu pergunto, batata, tem alguma coisa ali. Então, eu tenho bastante atenção com quem me rodeia, para fazer o que eu posso quando eu posso, né? Porque não é sempre que a gente também tem condições de interferir, mas para garantir que as pessoas estejam melhor. E como isso se relaciona com o trabalho que você exerce hoje? Eu acho que super se relaciona. Primeiro porque eu sempre estive em áreas que, com nomes diferentes, elas sempre passaram por comunicação corporativa, por relação com diferentes stakeholders e por ESG. Então são áreas, no final das contas, que o cuidado ele é importante. Eu até brinco, né? Se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente quer fazer alguma coisa boa e você não consegue encher a mão de stakeholder, é porque a sua ação tem um probleminha. A gente tem mais dificuldade de fazer coisas legais quando a gente faz olhando só pra gente. Então, a questão da atenção ao outro, ao diálogo, ao cuidado com as pessoas faz muito parte do meu trabalho. Especialmente porque, imagina que hoje eu estou numa indústria de celebração, que é uma indústria de bebidas alcoólicas, e para mim é super relevante, e eu aceitei entrar nessa indústria por conta disso, que a questão de beber com moderação é uma questão crucial para cuidar das pessoas, né? Porque a gente é uma indústria de celebração, então eu quero que o meu produto esteja onde há celebração e não onde há dor e problema. E pra gente não chegar aí, as pessoas têm que ter consciência, adulto, né? Não as pessoas, porque álcool não é para menor, mas quando a gente olha o adulto também tem que ter consciência. E a gente vive num mercado que tem muita desinformação a respeito disso. Vou te dar um exemplo entre muitos que eu podia dar. Tá. Uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, uma taça de espumante, uma caipirinha e o que você deve ter na sua memória de copo de uísque, todos eles têm a mesma quantidade de álcool puro. Então, se você bebe, você vai passar por um bafômetro, o bafômetro não sabe o que você bebeu, mas ele vai lá registrar. Então, a gente tende a pensar que eu vou tomar um determinado tipo de bebida porque é mais leve, entre super aspas. achava. Que não. Então a gente deveria ser consciente, não importa o que eu beber, eu preciso beber aquilo que me permite não perder a minha, né, não perder nenhum, enfim, não perder a minha consciência, né? Não quero dizer que a pessoa, né, tipo, apaga, fecha os olhos, não é isso. Mas eu preciso estar inteiro na minha capacidade cognitiva. O corpo tem um tempo certo para trabalhar o álcool no organismo, eu preciso esperar. Então, uma dose padrão, que é 14 gramas de álcool, que é o que tem, né, nessa referência que eu te dei, por exemplo, essas 14 gramas de álcool puro, ele leva mais ou menos 1 hora e meia para ser trabalhado no nosso organismo. Então, posso partir para a segunda dose? Eu até posso, mas depois de 1 hora. Então, trabalhar com essas questões, para mim, tem tudo a ver com cuidar das pessoas, para que tenha uma vida longa e feliz. Nossa, muito a ver, né? E como faz para essa informação chegar, né? Olha, a gente trabalha muito, a gente apoia muito na Diageo as nossas associações. Quem está mais perto de nós, né, é a BBD, Bebidas Destiladas, e o IBRAC, de cachaça especificamente. A Diageo hoje é dona de Ipioca. Ipioca é a cachaça mais antiga do Brasil, que a gente tem bastante orgulho, né? A nossa fábrica fica no Ceará.
E é um produto, enfim, né, que tem tudo a ver com a história do Brasil, tudo a ver com o que a gente faz aqui, né? É um produto que é registrado como produto, né, brasileiro, de fato, o que é muito bacana. Mas a gente precisa cuidar, a gente precisa ampliar esse tipo de informação. Para quem bebe. Eu também tenho uma série de programas que é para ajudar o adolescente a dizer não ao álcool. Porque o corpo não está pronto ainda. O álcool antes dos 18 anos, claro que é lei, então a gente segue, mas para além da lei, não é o momento de um adolescente, né, que está nessa faixa até 18 anos, de decidir por beber. Então a gente faz uma série de atividades e a gente tem bastante orgulho porque essas atividades, por exemplo, um teatro que a gente faz, seguido de uma conversa mais profunda sobre o tema, a gente já atingiu mais de 1 milhão de adolescentes brasileiros. Uau. Então o número no Brasil é super alto, é uma equipe, a gente faz isso por meio do Instituto Aliança e é uma equipe fantástica que está em 9 estados brasileiros, cuidando justamente disso, de como é que a gente tem conversas significativas com o jovem para que ele entenda o porquê do não, porque não é só dizer não. Ele entender que isso tem impacto sobre ele. Em algum momento, lá pra frente, ele toma outras decisões se ele quiser, que nem é tema do que a gente fala. O que a gente fala, a gente para nesse momento. Antes dos 18 anos, não. Que legal. Nossa, não fazia ideia que isso acontecia na indústria. E fora uma série de outros... quando eu penso em cuidar das pessoas, eu acho que eu penso isso de uma forma muito ampla também, né? Não é só cuidar do indivíduo, é cuidar da nossa, né, do mundo em que a gente vive. As nossas atividades de ESG estão aí, tanto do ponto de vista ambiental, a gente tem uma meta global, por exemplo, de fazer reciclagem de vidro. Quando eu olho a minha operação de Pioca, a gente tem um dos melhores índices, né, de reciclagem do mundo, está acima da média global. Quando a gente olha compromisso com diversidade, a Diageo é uma empresa também que tem coisas bacanas pra caramba pra contar. Então, é uma empresa que já tem, que tem uma CEO mulher, que tem uma presidente do Brasil mulher, que tem mais de 50% de mulheres, que tem metas bastante concretas, audaciosas, pra gente ter mais representantes de diferentes raças. A gente apoia o Mover, que é um movimento brasileiro que também busca trazer mais lideranças pretas aqui no Brasil, né, homens e mulheres. Enquanto o mundo está se acertando aí nesse jeito de fazer as coisas, a gente já tem programa de entrada de trans. Ou seja, e eu tenho isso na nossa fábrica de Pioca, ou seja, eu tenho isso no Ceará. Então, é uma empresa verdadeiramente preocupada. E o que é legal, né? Quer dizer, é bom quando você tem questões pessoais que elas encontram e de alguma forma, né, essas coisas pessoais dão as mãos para onde você está. Muito, muito, porque isso assim, conforme o mundo foi avançando e a gente foi trazendo essas pautas para muitos lugares, né, e de uma maneira muito importante assim, porque, sei lá, o movimento negro fez muita força para que essa pauta viesse, né, o LGBTQIA+, e sei que também, então, sabe, tem um lance, assim, uma força que foi feita e que foi um movimento genuíno e a gente passou, eu acho que todo mundo aprendeu muito, não o suficiente ainda, mas, né, estamos num caminho, e quando uma empresa, né, faz isso... Porque falar disso é uma coisa, né, fazer isso é outra coisa. Total. Mas sabe que para nós... Todo dia é um aprendizado. Sabe, se eu olho para trás na minha carreira, eu já tive chance de trabalhar com muitas pessoas diferentes de mim. E aí eu vou te dizer isso de um ponto de vista assim, super amplo. Eu já tive pessoas que eu, de certa forma, perdi na minha equipe porque adotou o hábito, então seguiu a carreira de religiosa. Já tive pessoas, enfim, que representam todos os tipos de diversidades clássicas que a gente fala hoje. E, gente, isso só me fez uma pessoa melhor ao longo da vida, sabe? Então isso é sempre muita troca. Quando você tem um ambiente organizacional que te permite vivenciar isso, ter empatia com, aprender com gente diferente, isso é muito legal. Bom, mesmo estando na Diageo, eu estou na Diageo, eu entrei em março de 2024, então vou considerar ainda pouco tempo de casa. E eu vim de um ambiente super hermético, super metódico, outro tipo de indústria. E é divertida a minha presença lá, porque eu em geral tô mais no método, na forma, na disciplina, tipo, quando eu cheguei eu acho que eu quase enlouqueci um pouco as pessoas, né, porque é uma casa de marcas, é um lugar de criatividade, é um lugar das pessoas, vai lá, se atira e faz, né, porque você tem toda uma acolhida, né, um modus operandi da empresa para tornar isso possível.
E mesmo tendo toda essa diferença, que assim, contando é quase chocante, o dia a dia é divertido. O dia a dia a gente aprende uns com os outros, né? Em que momento que isso ajuda, vem cá. E aí, né, eu cheguei a participar de umas conversas lá meio... tipo, né, vamos lá no evento, nisso. Eu falei, gente, a minha bateria social acaba antes das 6 da tarde, né? Eu sou uma pessoa de bastidor. Tímido, gente. Respeitem os tímidos. Mas eu tenho habilidade social, né? É minha área, é isso que eu faço todo dia, tá tudo bem. Mas não é uma coisa que eu faço com tranquilidade, né? Eu não chego numa festa e chego falando oi, 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 oi. Não sou eu. É um trabalho. É um trabalho, Sei, né? É um trabalho, eu preciso me concentrar pra fazer isso. Há uma sofrência. Mas que legal, porque tem uma galera lá que faz isso. Então, eu não preciso estar nesse lugar. É bom a gente poder olhar um ambiente e a gente entender que a gente é diferente, a gente ocupa lugares diferentes e se complementa. Isso é fantástico. Então, isso significa, em outras palavras, que eu acredito no ambiente organizacional de saída. O ambiente organizacional, pensando que a gente vive hoje um momento em que o trabalho é bastante importante nas nossas vidas, né? Ele é muito central nas nossas vidas. Vale até a pena a gente dizer se isso é bom ou ruim, mas ele é central. Sim. O trabalho tem que ser um lugar de realização, porque a gente passa muito tempo nele. Então, quando você começa a viver coisas ou a sentir coisas no ambiente de trabalho que não são legais, eu entendo isso como disfunção. Então, a gente precisa olhar, precisa trabalhar. Então, de saída, eu acredito que o trabalho é um lugar de realização. Então, quando a gente parte deste lugar, a gente precisa buscar formas de tornar isso concreto para as pessoas. Levando em consideração que, eventualmente, aquilo que me faz feliz não é aquilo que te faz feliz. Sim. Então, eu acho que uma das grandes questões de gestão modernas é essa. Como é que eu crio uma empresa diversa? Porque ao criar uma empresa diversa, eu preciso de uma diversidade de formas de lidar com as pessoas. Isso exige em nós mais musculatura. Porque pode ser que aquilo que seja bom para você não seja bom para mim e vice-versa. Então, como é que eu crio esses espaços, né, de conversa? Porque a gente só vai chegar no ajuste fino se a gente fala sobre essas coisas. Eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de desenvolver gente. Eu sinto um orgulho danado de várias pessoas que passaram, né, por lugares em que eu estive, que eu tive a oportunidade de liderar, hoje estão em posições grandes no mercado. Acho isso fantástico. Eu também acho, que maravilhoso. E a gente aqui colocou, né, o ESG como um território dos inconformados, né? Sim. Então eu queria, assim, sei lá, o que te deixa mais inconformada atualmente? Olha, tem um bocado de coisa que me deixa inconformada. Eu também, assim, se abrir a porta, ixi. Mas você sabe que, refletindo sobre isso, eu acho que uma questão que eu tenho tido bastante chance de ouvir a respeito, e eu acho bacana, né, o retorno, assim, a gente vive um mundo que ele trouxe muito conforto pra gente nos últimos anos, né? Se você for pensar que hoje você regula a temperatura de onde você tá, enfim, você tem muito controle sobre tudo que te cerca. Só que esse controle todo, ele tem um custo, né? Esse conforto, ele não cai do céu, né? A gente tem o conforto do carro que a gente usa, né? Da casa, do tamanho das coisas que a gente compra, da quantidade de coisas descartáveis que a gente compra. E hoje a gente tá assim, num contexto que a gente cobra muito o governo, as empresas de fazerem coisas diferentes. Mas eu acho que o meu incômodo está que a gente só vai virar isso rápido quando a gente se cobrar. Então tem um lugar aí, assim, eu estou disposto ou disposta a abrir mão de quê? Em torno de um mundo que é mais longevo, que é o mundo que vai ser bom para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, para os amigos dele. Isso não requer só uma mudança de atitude do outro, requer uma atitude nossa diferente, de coisas que a gente precisa abrir mão. Então o meu inconformismo é um lugar muito cômodo e muito fácil eu cobrar os outros. O que eu estou fazendo do ponto de vista do meu consumo, da minha decisão, da minha fala, do meu espaço, para estimular que o mundo opere diferente, né? Caminhe numa nova órbita, porque é quase o que a gente precisa, né? Uma nova órbita. Sim, isso é muito real, isso de o lance do inconformismo, né? Eu falei inconformados como bom e conformados como ruim, tá, gente? É que sim, eu fico pensando em como transformar todas as pessoas em inconformados, no final das contas. Mas isso que você falou, né? Para algo mudar, muitas vezes a gente tem que abrir mão. E eu fico
vendo, né, que tudo isso também, para as mudanças acontecerem, a gente tem que sair de lugares que nos são ou nos parecem confortáveis, mas que a longo prazo não serão confortáveis, né? Exato. Então, mas a gente está num momento em que a gente é super curto-prazista. Né? Então, a gente não está tão à disposição de abrir mão de coisas confortáveis no curto prazo. Mas eu acho que isso é só um campo, é um momento. Então, quando a gente tem mais consciência dos efeitos das coisas, né, no mundo, significa como é que eu tenho acesso a isso? Quando eu começo a pensar em detalhe, tenho acesso à informação de muitas cadeias diferentes, aí você começa a falar, bom, mas será que eu preciso mesmo? Por exemplo, eu não sou xiita, eu não sou contra plástico, mas eu sou contra o plástico de único uso. Então, se eu tenho a oportunidade de usar um copo, uma caneca de silicone ou de vidro, eu prefiro usar um de plástico. Porque me parece ser um pequeno desconforto que eu crio para mim, completamente ok para eu administrar. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de joia. De um tempo para cá, de uns anos para cá, eu desisti de comprá-las. Por quê? Porque a gente tem aí algumas questões muito fortes na cadeia do ouro. Aí eu falei, gente, eu não quero que o meu conforto, a minha alegria, né, e coisas que eu acho belo se misturem com coisas que façam mal para alguém. Então eu dei uma frustrada, parei de comprar. Também, né, não é uma coisa absolutamente central na minha vida. Mas quando eu posso comprar coisas que pagam imposto no Brasil, eu prefiro. Quando eu posso... E fundamentalmente eu compro menos. Né? Eu já tive 8 portas de roupa de armário, e depois passei para 6, para 5, para 4, agora eu estou em 3. Em algum momento ela virará 2. Então, eu tiro roupa do armário quando eu compro, né? Tipo, eu só compro se eu preciso tirar alguma coisa do armário. Eu já tive mais sapatos do que eu tenho hoje, eu já tive tudo mais do que eu já tive hoje. Não é uma questão só de poder de compra, é uma questão de para que eu preciso disso. Sim. Então eu acho que os nossos valores, à medida que a gente conhece mais sobre as coisas, os nossos valores também vão mudando de lugar, né? A gente vai afinando isso pra gente ter melhor convivência com tudo que a gente acredita. Sim, e me parece muito claro, né? Quando a gente fala de ESG, eu fico assim, é uma coisa, pra mim, assim, é muito, claramente todo mundo quer falar sobre isso e tem que pensar sobre isso no momento que a gente tá. Mas não é tão assim quanto deveria ser, eu acho. E aí eu fico pensando como é que a gente faz para transformar esses conformados em inconformados. Então, aí eu acho que tem uma discussão dessa do ponto de vista nosso, pessoal, de como é que a gente se vincula com as coisas que a gente tem, que a gente quer, que a gente gosta, que a gente fala. Toda vez que eu tenho uma conversa, por exemplo, eu dou bastante aula, eu dou aula em várias escolas diferentes, em várias universidades diferentes. Vira e mexe, eu vou com a minha garrafinha. E vira e mexe, as pessoas perguntam, né? Vira e mexe, vira um assunto. Hoje eu nem faço mais isso, antigamente eu dava aula para graduação, então eu ficava bastante tempo com uma turma. Mas mesmo hoje, quando eu dou aula, vai um mês, que é toda, sei lá, quinta-feira. Com o passar da semana, as pessoas vão aparecendo com as garrafinhas delas. Né? Então é uma questão da oportunidade de conversar a respeito e da gente poder tomar uma atitude mais consciente. Agora, quando a gente caminha para a organização, esse diálogo ele tem que crescer. Né? Então, eu tenho um super orgulho de estar numa empresa hoje que tem metas claras de descarbonização de escopo 1 e 2, que é tudo aquilo que é feito objetivamente dentro, né, da operação da empresa, da gente ter feito um esforço bacana para trocar carros de frota para que eles sejam abastecidos por etanol, porque elimina emissão. E veja, são movimentos, às vezes, que não são movimentos faraônicos, mas são movimentos importantes, né? Que mexem em estrutura das pessoas, de custo, de tudo. E a gente vai lá e coloca a questão. John Walker, internacionalmente, né, não chegou aqui no Brasil ainda, também tem olhado muito, tem a garrafa mais leve do mundo. A garrafa de vidro, o vidro tem uma pegada de carbono. Quando a gente começa a pensar alternativas da garrafa mais leve, de você tirar alguns dos nossos produtos não vem mais em caixinha. A caixa é legal, é bonito, né? Torna a garrafa presenteável, mas por outro lado tem impacto. Então a gente já começou algum exercício, isso sim está no Brasil, de tirar essa embalagem, porque ela não é necessariamente crítica para o produto. Quando a gente faz testes e coloca a garrafa de papel, que também já está à venda, né, na nossa flagship em Londres, também é um estudo que a gente vai
trazendo oportunidades e alternativas para a própria cadeia no futuro. Aqui no Brasil, a gente já tem um programa bastante grande de economia circular do vidro. Tanto que a gente tinha um programa da Diageo no passado, para ele crescer, hoje ele envolve várias empresas e ele é liderado pela Abrab, não mais pela Diageo, o que para nós é fantástico, é bonito de ver algo que nasceu lá dentro ser abraçado por mais gente, mas a gente tem que ser inquieto também, né? Sim. A gente também tem que pensar quais são os próximos passos, o que mais vai acontecer. Então, a gente basicamente pensa em 3 grandes pilares: consumo consciente, porque é importante para a nossa saúde. A gente pensa em diversidade e inclusão, que eu te dei alguns exemplos de programas internos, né? De programas, então, do ponto de vista da nossa gestão de pessoas. Mas outras coisas que eu acho bacana, que eu fico feliz, é que eu coordeno projetos de responsabilidade social importantes também para a formação de mão de obra para essa cadeia toda de homens e mulheres, que a gente vai buscar pessoas mais vulneráveis, a gente vai buscar 50% de mulheres, porque se eu te disser bartender, qual a imagem que te vem à cabeça? Um homem. Provavelmente um homem. Então a gente quer mudar isso, então a gente busca lá o target de 50% de mulheres nas nossas formações, para ter um ambiente que seja mais acolhedor para a mulher também. E além disso, né, além de olhar para as minhas pessoas e olhar para os meus programas de formação, a gente também tem um compromisso forte da área de marketing, hoje liderada pelo Guilherme Martins, que tem aí uma porcentagem mínima de diversidade que a gente segue em todas as nossas marcas. Em John Walker, em Smirnoff, em Tanqueray, em todos eles, que a gente quer ver diversidade. Então, a pessoa embaixadora de Smirnoff, por exemplo, é a Pablo Vittar. A gente tem um programa bacana, né? Vocês vão ver muita novidade de John Walker vindo por aí. Também que a gente aposta no espaço das mulheres. A gerente de produto de John Walker aqui no Brasil pela primeira vez é uma mulher. Então, a gente tenta fazer esse movimento por todas as áreas que a gente pode. Não é um movimento isolado, né, que fica comigo em ESG ou que fica com a Viviane Bessani em RH, né, ou com o Guilherme Martins em marketing, ou com o Danilo em supply. Ele é de todos nós, né? Então, essa boa conversa dentro de casa também converte. Esta boa conversa também cria oportunidade, também cria condições de a gente subir a régua. Que no final das contas é o que a gente precisa, né? Agora, não vai começar por um CNPJ. Né? Eu acho que essa é a consciência que a gente tem que ter, que começa por um CPF. Quando esse CPF tem a caneta na mão, tcharam, coisas mágicas acontecem. Então é importante que quem tem a caneta na mão tenha consciência. Porque essa consciência move a gente, né? Move as empresas, movem melhores decisões, movem coisas que a gente precisa olhar para trás e ter orgulho. Né? A gente não pode abrir mão disso por conta de um resultado de curto prazo. Sim, e tudo isso é muito urgente, né? Muito. É muito urgente. Eu acho que a gente está até atrasado, né, nesse sentido, assim, em todas essas pautas que hoje parecem muito claras e que vieram muito forte, mas a gente está atrasado, né? Isso já poderia estar sendo feito, né? Ontem eu tive um papo forte sobre inteligência artificial aqui e ele falou, se hoje a gente não estiver trocando e criando essa inteligência híbrida, não sei o quê, a gente vai em 5 anos, você vai estar para trás. E eu acho que na questão do ESG a gente já está para trás, né? A gente já saiu perdendo, né? A gente já tem muitas demonstrações que, assim, o mundo tá cansado, tá dando sinais de esgotamento. A grande questão, gente, é que a gente vai ficar para trás, né? O mundo vai ficar aí, né? As coisas vão melhorar para ele. A questão é nós aqui dentro. Eu entendo que não sejam questões simples, às vezes. Por quê? Porque o problema se tornou muito grande. Agora, quanto mais tempo eu demorar para olhar estes problemas de frente, mais difícil será dar conta deles. Então, é a hora de fazer. O melhor momento era ontem, o segundo melhor momento é hoje. Então, que a gente comece. Mas eu não sei tanto sobre isso. Gente, hoje a gente vive, felizmente, um momento que a gente tem acesso à informação. Você busca informação em lugares muito diferentes, mais generosos, mais abertos, mais democráticos, nem tudo é pago. Então, isso também cabe um pouco a nós de lá, de atrás, né? De dar esse primeiro passo. É legal quando a gente está numa organização que tem um monte de coisa bacana, como essas que eu contei para você rapidinho. É legal. Mas e se eu estou num lugar que não tem tudo isso? Pô, vamos lá, vamos fazer. Né? Tem muita gente que me pergunta, poxa, a minha empresa não tem
programa e não tem meta de contratação de diversidade. E as pessoas falam isso às vezes meio sem graça, meio chateadas, meio frustradas com a postura da empresa. E no final das contas, gente, é legal quando a empresa pensa corporativamente, é super. Mas vamos pensar que quando a gente tem uma vaga aberta, eu não preciso ter uma meta na empresa para eu buscar diversidade, né? Eu Sim. posso buscar, né? Eu posso definir aqui no meu grupo, ter certeza que eu tenho gente diferente de mim. Sim. Então, a gente não deveria depender apenas e tão somente de uma meta corporativa. Né? Porque isso também move as pessoas. Isso também, né, a gente fala que a palavra chama, né, o exemplo arrasta. O exemplo tá aí, a gente pode dar o exemplo, né? A gente não precisa nem ir atrás de outros exemplos de outras pessoas. Eu lembrei muito agora, eu participei uma vez de uma mesa de música e só tinham jornalistas brancos na mesa, né? E uma menina levantou a mão da plateia e perguntou o porquê, e a gente, putz, sabe, não sei o quê. E aí eu falei, o que você acha que eu poderia ter feito, já que não fui eu que montei a mesa? E aí ela falou, você não deveria ter topado participar dessa mesa. E eu acho que tem isso, né? A gente está falando sobre espaços que a gente tem que deixar de estar quando se tem privilégio. Nossa, total. E tem que deixar, assim, é um aprendizado que os privilegiados têm que ter nesse sentido, né? Exato. Bom, como eu sempre ouvi, né? Enfim, o lugar de privilégio também te cria muita responsabilidade. E a gente tem que começar a pensar, né, nas nossas interações de uma forma mais generosa. Para que caiba mais gente onde a gente está. Né? Porque sempre cabe. É uma questão do passo que a gente dá nessa direção que é um campo de oportunidade. Eu gosto do ambiente empresarial, eu gosto de estar dentro de empresas, eu sempre achei o máximo poder, né, dentro da empresa. Eu tô quase indo para uma empresa, gente. Alguém quer me contratar? Eu tô aberta agora, não sei o que, eu não sei muito bem, mas tá parecendo um time de futebol, assim, parece um coletivo muito, vamos lá, pessoal, eu quero entrar numa empresa. E assim, as empresas têm muito poder, gente. A questão é que, quando a gente tem intencionalidade, esse poder é mais bem usado. Então é aí que a gente tem que estar. Então, como é que a gente tem conversas com os nossos, né, um ambiente seguro pra gente estar lá, nesse lugar que faz a diferença, da gente apostar nesse lugar? Eu acho que é aí que a gente faz a diferença, que é uma diferença, no final das contas, que começa lá no miúdo, das minhas micro decisões todo dia, que no final das contas, quando você olha, né, tipo, transformaram muito. Claro. Então, sou sempre super a favor de ter alguém ranzinza nessa história inteira, de tipo, deixa eu chegar com você e te dar um abraço. Vamos dar um abraço, vamos trazer junto. E tem essa possibilidade. Eu não sou de trazer por dor, por um discurso de que é só você que tá fora. Né? Eu sempre vou pelo abraço, eu sempre vou pelo convite. E felizmente eu tenho encontrado muita gente disposta, muita gente a fim de aprender mais, de ensinar mais, de fazer diferença, de testar, né? A gente tem um valor que nos ajuda muito, que é o testar e aprender. Então, tipo, tem coisas que, né, parecem um passão. Falou, gente, vamos lá, vamos test and learn, que a gente brinca. E ajuda, e cria essas oportunidades bacanas para as pessoas terem um insight grande. John Walker é dono do Keep Walking, né, que é vamos dizer assim, um tagline que já tem 25 anos. É uma marca, por exemplo, que olha para o Keep Walking e se vê na responsabilidade de fazer coisas grandes. É legal pra caramba. É muito bom. Né? Eu não cuido especificamente de marketing, eu estou numa área corporativa, mas adoro ver, né, o nível de entusiasmo, de criatividade que o time de marketing coloca nisso, e no final das contas envolve todos nós. Né? Porque a gente também está ali para representar essa crença da marca, da empresa, que acaba fazendo tantas coisas legais pelas pessoas. Eu lembro de um programa de rádio que tinha, que era Johnny Walker, Keep Walking, com a Lorena Calabre, que eu amava, quando tinha a Rádio Oi, lá atrás, coisa boa. E para fechar, eu queria que você deixasse dicas de causas que talvez estejam menos na mídia e que devem ter a atenção de quem está disposto a transformar o mundo. Olha, eu poderia pensar em 3 grandes áreas assim que me chamam a atenção. Sempre saúde. Eu trabalhei em saúde durante muitos anos. Eu trabalhei quase 15 anos no mercado de saúde. Acabei saindo dele para aprender outras coisas, para, enfim, né, para estar aberto a outras coisas, mas saúde ainda me fala muito alto. Enfim, né, e não são os países mais ricos que oferecem mais saúde às pessoas, é o contrário. Quando você tem a oportunidade de ter saúde, o desenvolvimento econômico vem. Então, só por aí a gente deveria pensar que a gente deveria olhar saúde de uma forma mais abrangente,
sempre. De cuidar da nossa saúde, a gente está num dilema tão grande de saúde mental, né? Que também é saúde, como é que a gente olha tudo isso? E eu vejo as empresas se movimentando, né? A Diageo mesmo tem champions de menopausa no mundo. Aqui, quando em outro momento a gente falava de menopausa nas empresas, não falava. Nunca. Agora fala tanto que eu nem não tô e acho que tô. Eu tô brigando com a minha médica, porque eu tenho certeza e ela jura que eu não tô. Aposto que você foi no Dr. Google. Não, melhor não. O Google é meu, imagina. Teu amigo. Eu e o Dr. Google, eu sou quase doutora, eu não sou nem eu sou a doutora. Gente, eu trabalhei lá atrás, né, há muitos anos, há mais de 20 anos, fazendo a tradução e a revisão do Manual Merck no Brasil, quando você não tinha internet, né, tão disponível. O Manual Merck era o guia de família, né, para você abrir e entender algumas coisas que aconteciam com você. Hoje o Manual Merck já não é nem, né, eu nem sei mais se ele existe em livro, porque ele já está digitalizado. Mas eu acho que a causa de saúde é importante, eu acho que a causa da educação é uma causa fundamental para todos nós, porque a educação, quando a gente pensa de uma forma muito abrangente, ela vai trazer as dimensões de tecnologia, por exemplo, e ela é o que mais tem oportunidade de criar inclusão, né? Porque senão a gente vai criando hiatos e vales cada vez maiores entre aqueles que têm acesso e não têm acesso. A questão é que não existe empresa rica em país pobre. Então, se a gente não cuidar disso de uma forma mais sistêmica, mais intensa, todos nós vamos perder, né? Não será só lá, longe de nós. Porque onde não tem educação, não tem oportunidade, onde não tem oportunidade tem desemprego, onde tem desemprego tem fome, onde tem fome tem violência. Então, tipo, vira um caos. Então, a gente precisa cuidar disso de uma forma mais estruturante, começando obviamente, pela primeira infância, né? Minha crença aí muito mais pessoal, não é algo... o meu trabalho hoje me coloca muito em contato com adultos, né? Por razões óbvias, que é o meu limite como empresa por conta do meu produto, mas... meu engajamento pessoal está nas duas áreas, na saúde e na educação. Vivi, tem vaga na sua equipe? Não tem, mas a gente faz amigos. Então não tem hoje, né? Mas você imagina que a minha alegria... Vou deixar meu currículo, gente. Não, a minha alegria é que as pessoas, né, floresçam, ganhem asas, saiam por aí, vão fazer coisas mais legais dentro da empresa. Eu vou mandar meu currículo. Eu já fiz umas peças de teatro, falo de música. Vamos ver se eu me encaixo gente, em algum adoro. lugar. Outros conhecimentos, gente. Isso é tudo. Obrigada, maravilhosa você. Obrigada pelo espaço. É sempre bom a gente ter chance de sentar e refletir, né, sobre coisas que nos ajudam a continuar caminhando, né? Sim, muito continue. Bom. Amém. Que assim seja. Obrigada à nossa audiência engajada. Esse foi o Engaja Talks e você pode acompanhar os outros episódios no seu tocador favorito. Engaja Talks é uma produção da MCI Brasil, com a minha apresentação, eu sou a Roberta Martinelli, curadoria e roteiro Juliana Aranega e produção audiovisual, Agência da Imagem e Estúdio Prismatias.